Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o Fernando Gomes, membro da comunidade Presença, responsável pelo projeto Amor Autêntico. Dou-lhe as boas-vindas a mais uma palestra. Agora é o caminho para uma adequada preparação para o matrimônio, onde será apresentado para você linhas gerais de uma efetiva preparação matrimonial. O convidado para ministrar essa palestra é um grande irmão, é o nosso querido André Parreira. Ele é casado, pai de 7 filhos, empresário na área da tecnologia, palestrante, escritor. Ele foi membro da Comissão Nacional da Pastoral Familiar aqui no Brasil e responsável também pelo setor pré-matrimonial. Ele é autor de vários livros. Destaco aqui o livro Matrimônio, Encontros de Preparação e também um livro Família Fora de Moda. Eu tenho certeza que essa palestra vai edificar muito você. Eu peço que o Espírito Santo te ilumine e que Deus abençoe você nessa formação. Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Eu sou o André Parreira e hoje nós vamos falar sobre preparação para o matrimônio. Mas deixa eu me apresentar primeiramente. Sou casado há 20 anos com Karina, com quem tenho 11 filhos. São 7 filhos conosco aqui e 4 que o Senhor levou durante a gestação. Nestes 20 anos de casamento, também já são quase 20 anos de trabalho na preparação para o matrimônio, no acompanhamento daqueles que se preparam para contrair o matrimônio. Há um tempo atrás, nos cursos e palestras para os noivos, e depois de um certo tempo, mais recentemente, nos encontros de preparação para a vida matrimonial. Este trabalho todo, este estudo, este envolvimento com o setor, nos levou a publicar alguns livros, e um deles, este livro, Matrimônio, Encontros de Preparação, que hoje é usado pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar, pela CNBB, como material de formação dos noivos. São 10 encontros prontos para se trabalhar com os noivos durante a preparação para o matrimônio. Mas a pergunta que fica logo de começo é: qual que é a relação entre preparação para o matrimônio e teologia do corpo? O que tem uma coisa a ver com a outra? Então é preciso voltar um pouco na história para fazer um resgate histórico dessa questão. E logo de início, já temos que comentar que preparação para o matrimônio, de uma maneira formal, de uma maneira estruturada na igreja, como nós vemos hoje em dia, não é coisa que existe há muito tempo, não. É algo que existe há menos de um século, há menos de 100 anos. No início do século passado, não tão no início, lá pela década de 40, início da década de 50, na Europa, algumas dioceses já percebiam que alguns problemas estavam tirando a estrutura da vida familiar e fazendo com que os casais tivessem mais conflitos, a separação, o divórcio foi chegando de maneira muito forte e a igreja percebeu que era então preciso fazer algo mais estruturado. Era então preciso ter um momento de catequese, um momento para se preparar, para aprofundar com os noivos alguns temas sobre o matrimônio. Essa preocupação que veio aí pelos anos de 40, 50, foi ficando cada vez mais firme e ela esteve presente lá dentro das discussões do Concílio Vaticano II. Tanto é que na Gaudium et Spes, lá do ano de 65, que é uma constituição pastoral que veio do Concílio Vaticano II, já tinha a preocupação de se preparar e de se promover o matrimônio. É curioso que no parágrafo 52 da Gaudium et Spes, nós temos o seguinte: por isso, todos os que têm influência nas comunidades e grupos sociais devem trabalhar eficazmente para a promoção do matrimônio e da família. É um dos primeiros chamados formais, documentais da Igreja em favor de uma preparação para o matrimônio. Então, a Gaudium et Spes trouxe vários parágrafos sobre a preparação para o matrimônio, ou melhor, sobre a vida familiar e também de maneira indireta sobre a preparação
para o matrimônio, e essa preocupação se estendeu por aí afora. Aqui na América Latina teve presente no Ceilão, que já pedia uma preparação mais estruturada, mais pedagógica para os sacramentos, incluindo para o matrimônio. Essa preparação para o matrimônio esteve presente já no ano de 78, em um documento da CNBB, no documento número 12, onde já se falava que não se pode reduzir a preparação para o matrimônio apenas neste tempo aí pertinho do casamento, neste tempo que precede a celebração do matrimônio. Isso foi tomando corpo. Então, neste momento aí, até aí, falávamos do pontificado de Paulo VI, de São Paulo VI, que está aqui nos acompanhando, e depois no pontificado de São João Paulo II, esta questão de se preparar para o matrimônio tomou muito mais corpo. Ele já preocupava, como uma experiência que ele tinha desde a Polônia. Ele, enquanto bispo lá na Polônia, organizou os encontros de preparação para o matrimônio no ano de 67, que demoravam um ano. Era um ano de encontro com os noivos, um ano de encontro com aqueles que se preparavam para o matrimônio. Então, essa preocupação de se preparar para o matrimônio está presente em São João Paulo II. E ele trouxe para o seu pontificado. O seu pontificado tem várias marcas em favor da família. E uma das grandes marcas que ele deixa, juntamente com a marca da teologia do corpo, é a preparação para o matrimônio de uma maneira mais estruturada. Olha só alguns pontos curiosos que nós temos no pontificado de São João Paulo II. Foi no pontificado dele que no ano de 81, ele publicou a Familiares Consórcio, essa grande exortação em favor do trabalho com a família, pela pastoral familiar, e que traz um parágrafo falando de se preparar para o matrimônio. Logo depois, a Familiares Consórcio foi no ano de 81, logo depois, no ano de 83, a nova edição do Código de Direito Canônico, que já vinha sendo estudada há mais tempo, não foi ele que começou, ele concluiu os estudos, traz um parágrafo, ou traz mais de um, não um parágrafo, um cânon, falando de se preparar para o matrimônio, falando das etapas que se deve começar desde a sua infância na vida familiar. Também foi no pontificado de São João Paulo II que no Catecismo, a edição atual do Catecismo da Igreja Católica, publicada em 92, também traz já uma orientação, uma exortação, dizendo que é de primordial importância a preparação para o matrimônio. Lá no Catecismo, no parágrafo 1632, nos diz que é de primordial importância se preparar para o matrimônio. Então não é qualquer coisa, não é uma atividade de segundo escalão, não é uma atividade complementar na vida pastoral, na vida paroquial, mas é de primordial importância se preparar para o matrimônio. E foi também no pontificado de São João Paulo II que o Pontifício Conselho para a Família, no ano de 96, publicou um documento extenso, um documento com 73 parágrafos, que se chama Preparação para o Sacramento do Matrimônio. Olha, o nome do documento já nos diz tudo. Um documento inteiro dedicado ao que é se preparar para o matrimônio. Então, o pontificado de São João Paulo II é muito marcado pela preocupação com a preparação para o matrimônio. Não tenha dúvida que é um pontificado em favor da família, como todos são, claro, mas é um pontificado com esse destaque, com este acento na estruturação da família. Basta pensar na teologia do corpo. A teologia do corpo, este belo trabalho, é um trabalho também em favor da família. São João Paulo II era muito preocupado com a vida pastoral, com a vida paroquial. Tanto é que depois que São Paulo VI publicou a Humanae Vitae,
São João Paulo II enviou para São Paulo VI uma carta com a preocupação dele de como que a Humanae Vitae seria entendida e seria vivida na realidade paroquial, na realidade pastoral. E ele estava propondo naquela carta de se fazer um guia mais pastoral, um guia mais detalhado de como viver as recomendações da Humanae Vitae. Parece que depois toda essa preocupação dele de aprofundar foi refletida na teologia do corpo e também foi refletida nos seus documentos em favor da organização da pastoral familiar e também da preparação para o matrimônio. Então, preparar para o matrimônio é algo realmente muito importante na vida da igreja, na vida de toda a sociedade de forma geral, não unicamente para o casal de noivos que vai até o altar. Por isso que há uma estreita relação entre preparação para o matrimônio e teologia do corpo. Ambas vêm do Papa São João Paulo II, com a preocupação de se preparar a sua vida matrimonial e viver em profundidade a sua vida matrimonial. Mas, indo mais diretamente, o que é então preparar para o matrimônio? Então, desde que a igreja organizou essa etapa de preparação, organizou a preparação para o matrimônio como um caminho regular, a igreja começa a definir, começa a separar, ainda que teoricamente, separar os momentos que acontecem esta preparação para o matrimônio. E a igreja nos ensina, já desde o Papa São João Paulo II, desde o documento da CNBB também, e documentos mais recentes, a igreja nos ensina que a preparação para o matrimônio não começa naquele encontro, naquele cursinho lá na paróquia, quando é marcado o casamento e eu tenho que ir lá fazer aquele cursinho de fim de semana ou fazer aqueles encontros. A preparação para o matrimônio começa de uma maneira bem anterior. Cada casal, ou melhor, cada indivíduo começa a se preparar para o matrimônio já no ventre de sua mãe. É lá no ventre da mamãe em que o indivíduo começa a ter os primeiros estímulos em favor de uma vida familiar, em favor de uma vida matrimonial. Se pensarmos nisso, vamos lembrar que um bebê no ventre de sua mãe pode estar recebendo seus estímulos de carinho, de amor, ao ver que os seus pais se amam e vivem muito bem uma vida matrimonial. Mas também podem estar recebendo estímulos negativos, tristes, dos pais que estão brigando, dos pais que estão reclamando, possivelmente reclamando da chegada de mais um bebê, reclamando de tudo que está acontecendo por conta da chegada do bebê, ou reclamando da dificuldade da vida, e aquele bebê pode estar absorvendo tudo aquilo. E ainda que de maneira indireta, não claramente, mas ainda que de maneira indireta, ele pode estar pensando, nossa, é isso que é vida matrimonial? É isso que é vida familiar? Eu não vou querer isso. Ou no caso de um casal que vive muito bem, o bebê vai pensar, vai sentir, olha, é isso que é vida familiar, que é vida matrimonial, eu vou querer essa vida para mim. Então, os primeiros estímulos que o indivíduo recebe em favor ou contra o matrimônio podem ajudar bastante na caminhada dele. Depois, enquanto criança, vendo o convívio, vendo a vida de seu pai e sua mãe, podem também ajudar, podem estimular ou podem desestimular este indivíduo para a caminhada para a vida matrimonial. E aí tudo que ele vê ao redor dele, o estímulo que a sociedade lhe oferece sobre matrimônio, as ideias que são plantadas na sociedade, a cultura, como as pessoas vivem a cultura do matrimônio. Por exemplo, hoje nós encontramos muitos e muitos jovens que têm muita insegurança de assumir um compromisso definitivo. Eles são expert naquilo que estudaram, passam nos melhores concursos, têm bons salários, têm carros, têm apartamento, têm casa, mas quando se fala num compromisso definitivo, que é o matrimônio, eles têm medo e nunca se sentem seguros para isso. Talvez essa insegurança
possa estar vindo do que viram em casa, mas também essa insegurança pode estar vindo das influências que a sociedade colocou neste jovem. Na influência de se aproveitar ao máximo a vida, na influência de se conquistar tudo primeiro e deixar o casamento para o último plano. Infelizmente, isso existe muito, até famílias católicas. Infelizmente, até pais católicos chegam a dizer isto para seus filhos. Faz a sua vida, garante a sua vida, conquista isso, aquilo, e não casa agora não. Como se casar fosse uma coisa tão ruim que eu tenho que deixar por último lugar. Então a preparação para o matrimônio começa lá, na família, nos estímulos a favor ou contra o matrimônio, na catequese da paróquia que fala de matrimônio, nos encontros de adolescentes, encontros de jovens, nos movimentos em que o jovem pode estar ligado, que devem também estar falando de matrimônio. Então, preparar para o matrimônio começa a partir dos estímulos que a pessoa, que o indivíduo recebe e podem marcar toda a vida dele. Mas aí aquele indivíduo se torna amigo de uma pessoa, se torna namorado, namorada de alguém, né? E começam a já pensar em aprofundar aquele namoro, começam a ventilar, a ver a possibilidade de uma vida matrimonial, e aí precisam aprofundar neste conhecimento. Precisam procurar algum movimento, algum grupo, alguma instrução, ou algum material, algum livro que lhes ajude a entender o que é o compromisso do matrimônio. Então aí quando nós passamos daquela preparação dos estímulos, da orientação, da formação, para um momento mais estruturado, estamos falando aí da preparação próxima. Aquela anterior nós chamamos de preparação remota. Vou mostrar um desenho, você pode seguir um desenho agora que estou exibindo aí na tela, é um desenho feito à mão livre, que vai nos orientando que a preparação remota começa lá embaixo e eu vou subindo aquela montanha, subindo o morro, ou seja, estou aumentando o meu estímulo, aumentando o meu conhecimento e vou tendo vontade de pensar em casamento, vou sentindo o amor, vou sentindo o desejo de ficar perto de alguém, de constituir uma família, constituir uma vida juntos. E quando eu chego nessa linha divisória da PR, da preparação remota, para a PP, a preparação próxima, é um momento onde já estamos com um namoro maduro e precisamos nos estruturar de maneira mais formal. O que é o matrimônio, qual é o compromisso que eu vou assumir no matrimônio, o que eu tenho que me comprometer, o que eu tenho que fazer, quais as condições para se assumir o matrimônio. E aí que entra então os antigos, os tradicionais cursos de noivos, que felizmente a igreja de 30, 40 anos para cá já vem pedindo para que se converterem em encontros de acompanhamento para aqueles que buscam o matrimônio. E aí o casal que passou por este momento de discernimento, olha que ainda está no morro, né? Quando ele já está com tudo discernido, porque ele entende que o matrimônio é uma vocação, ele vai entender que o matrimônio não é apenas um costume, é claro, é uma vocação que vai amparada por uma decisão, são as duas coisas juntas, e aí ele já vai chegando perto do dia da sua celebração, chegando perto da igreja, e vai tratar da celebração do matrimônio, que é chamado de PI, preparação imediata para o matrimônio. Então, estes três momentos estruturados neste desenho mostram a visão da igreja para a preparação para o matrimônio. Aquela que começa lá na família, onde eu não tenho conhecimento nenhum, não tenho ideia nenhuma, e aquilo começa a crescer, onde passa por um momento mais estruturado, onde eu já tenho um bom conhecimento e preciso fazer um discernimento, um aprofundamento daquilo, e chega no final, lá no dia do matrimônio, onde estou preparando a minha celebração do matrimônio. Estou preparando aquilo que vai acontecer lá na igreja, aqueles compromissos que eu vou assumir no dia do matrimônio. Mas isso é muito bonito, isso é muito formal,
né? Parece que está tudo estruturado assim, mas na realidade encontramos casais muito perdidos ainda. Encontramos casais muito inseguros quando se fala de preparar para o matrimônio. Talvez porque a preparação para o matrimônio não tenha tido uma etapa remota, estruturada. Talvez aquilo que era preciso ser um estímulo neste novo desenho que eu mostro aí. Olha lá, a preparação remota toda acidentada. Às vezes nós estimulamos o matrimônio, às vezes nós também desestimulamos o matrimônio. Às vezes a sociedade, a família fala contra o matrimônio, critica, não dá um bom testemunho de vida matrimonial. Então nós temos aí um caminho muito acidentado, muito inconstante, que acaba não constituindo uma caminhada de harmonia, acaba não agregando conhecimento e informação àquele casal. E aquele casal ainda assim começa o seu namoro, começa a pensar em casamento e tem que ser rebocado. Olha o guindaste puxando aquele casal para um patamar que eles possam entrar na igreja, para um patamar de preparação próxima. Vamos ter que dar para eles toda a preparação que eles não tiveram. Vamos ter que dar a formação catequética, vamos ter que falar dos compromissos, vamos ter que falar de diálogo, de filhos. Tem que dar toda a formação que não tiveram. E em geral, infelizmente acontece muito na última hora. E não dá tempo de se avaliar uma preparação imediata muito aprofundada. Aquela de se preparar o dia da celebração. E hoje em dia, a maioria acaba deixando isso na mão das empresas, deixando na mão do cerimonial, ou repetindo algo que já se viu. Então não se faz uma preparação imediata. Também não se tem tempo para se preparar espiritualmente para o matrimônio. Acaba se aprontando uma correria enorme e acaba pula-se a etapa da preparação imediata e já se chega na porta da igreja. Isto é o que não deve acontecer. Isto é tudo o que nós, católicos, devemos lutar. Lutar para que essa cultura do matrimônio não seja assim uma coisa de costume apenas, passageira, com muita pompa na igreja, mas pouca formação, pouco preparo interior. Temos que trabalhar para que o matrimônio seja de fato um grande discernimento. Então, falando-se de preparação para o matrimônio, pode ficar a pergunta em nós, que já somos casados, ou em quem se prepara para o matrimônio, se você é solteiro, solteira, pode estar aquela pergunta: então, o que é se preparar bem para o matrimônio? Como nós podemos saber que estamos preparados para o matrimônio? Então eu vou começar a resposta de um outro ponto. É dizer que nós nunca estamos 100% preparados para nada na vida. E isso também é muito importante para a gente. Porque se estivéssemos 100% preparados para tudo, vamos pensar num padre. O padre que tanto estuda, tanto é acompanhado, se prepara para a sua ordenação, mas começa o seu ministério com insegurança. Começa o seu ministério com medo, com um certo receio do que vai ser, de como será. Também assim é a vida de casado, é a vida matrimonial. E este receio, esta insegurança, é para termos espaço para a graça de Deus em nossa vida. Se começamos tudo com 100% de segurança, sabendo de tudo, vamos fazer com muita empáfia, com muito orgulho, sendo donos da verdade, e não vamos deixar espaço para Deus agir. Então, no sacramento do matrimônio, especialmente, nós temos uma graça de Deus para honrar aquilo que nós vamos prometer. Deus, com a graça do sacramento, uma graça especial que o sacramento confere, não é uma bênção de Deus para o casal, é um sacramento, algo muito mais profundo, que nos confere uma graça especial para levar adiante aquela união, levar adiante aquele compromisso. Mas qual é o compromisso? Então, para se avaliar se estamos preparando bem para o matrimônio, eu sugiro que já comecem a refletir as 3 perguntas que vão responder no altar. São 3 perguntas muito sérias e que definem o seu compromisso
naquele momento da celebração do matrimônio. As perguntas são: primeira pergunta, é de livre e espontânea vontade que pretendem se unir em matrimônio? Então, é uma pergunta onde um noivo diz sim à noiva e a noiva diz sim ao noivo. É um sim ao outro. E é um sim que tem que ser totalmente livre. Não pode haver nenhum tipo de pressão. Nenhuma. Antigamente se falava que os pais obrigavam, né? Ou então também se tinha uma pressão porque se ficou grávida, de repente, e está se sentindo pressionada pela família, ou pressionada pela sociedade, ou até uma pressão de que eu não vou dar conta de cuidar do meu filho sozinho, então eu tenho que casar. Não pode haver nenhum tipo de pressão. O meu sim, o sim de quem vai para o altar, tem que ser um sim muito livre. Nós sabemos que podemos dizer não. Tenho total liberdade para dizer não. Contudo, eu quero dizer sim. Eu quero me entregar inteiramente. Eu quero ser um com o outro. Quero ter um projeto de vida, um plano de vida, ser uma só vida, uma só carne, mas de maneira totalmente livre. Não pode ser uma dependência de um namoro que já se vai por 10, 15 anos e eu acostumei com o outro. Não pode ser o medo de ficar sozinho, ou então de repente já estou com a idade avançada, não estou arrumando ninguém para casar, estou com medo de ficar sozinho, sozinha. Não, não pode ter nenhum tipo de pressão. Tem que ser totalmente livre. Esta é a beleza da resposta, uma resposta livre. E a segunda pergunta vem: prometem se amar e serem fiéis por toda a vida? Então aqui nessa pergunta tem o amor e a fidelidade e por toda a vida. O amor, se é um sacramento cristão, sacramento católico, né, da Igreja Católica, a exemplo de Cristo. O amor que fala aqui é o amor de entrega, é o amor de doação. Então, se eu prometo me doar para o outro, ser fiel a ele ou a ela por toda a vida. Não é enquanto estiver tudo bem, não é enquanto estiver tudo legal, né? Quando estivermos curtindo, saindo, passeando, não. Não é enquanto a vida íntima estiver boa, estiver todo mundo com vitalidade, não. É por toda a vida. Essa entrega total e incondicional. Na segunda pergunta. E a terceira pergunta: estão dispostos a acolher e educar os filhos na lei de Cristo e da Igreja? Então, acolher e educar, duas ações. Acolher é o meu sim a Deus. Falar: Senhor, se queres, podes enviar um filho, estamos abertos. Vamos acolhê-lo com carinho, com amor. E aí entra numa questão muito complicada hoje em dia, que é a abertura à vida, né, e a dificuldade dos casais aceitarem de terem mais filhos, com medo de criar filhos, com dificuldades que se colocam, que isso é um outro assunto, mas também é importante se levantar. Mas e educar também. Educar os filhos da lei de Cristo e da Igreja, algo que hoje em dia é difícil. Muitos casais já não querem educar os filhos da lei de Cristo e da Igreja, terceirizam a educação e não acompanham. Então olha como é profundo cada sim que se responde na celebração do matrimônio. Então o primeiro passo para se preparar para o matrimônio é ter a consciência destes sims que as pessoas têm que dar lá no altar. Mas isso reflete toda a vida da pessoa. Até chegar ali, temos que ter um bom discernimento. Então o namoro tem que ser um namoro de amizade. Se preparar bem para o matrimônio significa ser amigo, amiga do seu namorado, da sua namorada, do seu noivo, da sua noiva, estabelecer uma grande amizade. É pela amizade que nós vamos realmente aprofundar. É incrível, alguns casais namoram por 5, 10, 15 anos e não estão prontos para casar. Ora, como conseguem namorar 10, 15 anos e não estão prontos para casar? Se estão até agora juntos, esse namoro também já deveria ter sido rompido há muito tempo. Não existe um casal que está pronto para namorar e não está pronto para casar, porque uma coisa
leva para outra, se o namoro vai evoluindo, ele leva para o casamento. Então, hoje em dia, temos que ter muito cuidado com esses namoros que se prolongam, se colocam muitas condições, em geral são condições financeiras que se colocam, há outras também, há muitas de foro íntimo, não vamos entrar nisso, mas em geral se colocam muitas condições financeiras, onde as pessoas esperam ter isso ou esperam ter aquilo para assumir o sacramento do matrimônio. Então, o namoro tem que caminhar para uma amizade e a amizade leva o casal a discutir e estudar a vida matrimonial. Como se preparar bem para o matrimônio? É procurar viver, estudar, conhecer aquilo que é o matrimônio. E hoje em dia, ninguém pode falar que não sabe. Hoje em dia temos muito material, muitos livros, temos orientações, temos vídeos. É como procurar também, se o seu namoro já está adiantado, se já está num namoro muito firme, já pensando em noivado, pensando em matrimônio, ou se já estão noivos, é hora de procurar um acompanhamento. Procure aí na sua região, na sua paróquia, se algum casal pode acompanhar vocês. Recomendo, por exemplo, este livro com 10 encontros, que é um ponto de partida, um pontapé para uma reflexão. Tem vários textos. Uma boa maneira de se preparar para o matrimônio é buscar um casal experiente, em que vocês vejam que é uma família sólida, uma família estruturada, e pedir para que acompanhem vocês. Talvez na sua região já tenha, na sua paróquia ou em alguma paróquia próximo, já tenham os encontros de preparação para a vida matrimonial, que é uma maneira estruturada, organizada, de fazer um encontro por semana ou a cada 15 dias, e ir aprofundando no tema. Mas se não, podem usar este material ou qualquer outro e pedir que um casal acompanhe vocês, ou vocês mesmos, noivo e noiva, namorado, namorada, parem para ler, estudar, fazer as atividades do livro, buscando vocês mesmos o aprofundamento do seu namoro, do seu noivado. Então, preparar bem para o matrimônio é ter a noção da profundidade que é este sacramento, este mistério. É grande este sacramento. É como o mistério do Cristo que se entregou pela igreja. Eu tenho que me preparar bem para isso. Então, preparar bem pela oração, o casal que reza junto, pelo diálogo. De repente, os livros, os temas podem suscitar entre vocês questões a serem discutidas, a serem percebidas. Mas é muito importante pensar em matrimônio e olhar para o namorado e olhar para o noivo. Será que este meu namorado, ou que este meu noivo, ou que esta minha namorada, ou que esta minha noiva será um bom pai, uma boa mãe para os meus filhos? Preparar bem para o matrimônio é olhar lá para frente. É perceber se este que está comigo, se esta que está comigo hoje, será realmente o pai ou a mãe de família, como a igreja espera, como vou prometer no altar, educar os filhos na lei de Cristo da igreja, ser fiel, se entregar. Então temos que olhar para frente. Preparar para o matrimônio é ver se aquela adesão às 3 perguntas se torna uma adesão no meu dia a dia, vai se tornar, se eu consigo entender. Então, eu tenho que perceber se a pessoa que está do meu lado tem condições para assumir estas 3 perguntas. Algumas pessoas não têm, infelizmente, vão ter que buscar uma ajuda, um acompanhamento, e nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que saber se quem está conosco tem equilíbrio e tem disposição, tem boa vontade para viver aquelas 3 perguntas. Para viver esta liberdade de dizer o sim. Lembrando que o matrimônio tem que ser livre, total, a liberdade para assumir, total, entregar-se um ao outro, fiel, que é exclusivo de um para o outro, e fecundo. Aí, livre, total, fiel e fecundo. São as 4 condições para se assumir o matrimônio. Livre, total, fiel e fecundo. Eu tenho que olhar para a pessoa que está comigo e também falar de mim,
fazendo uma análise sobre mim, sobre você, olha, eu tenho condições de assumir isto? Eu olho lá para frente e eu me vejo dentro de um matrimônio, numa adesão que foi livre, total, que está sendo fiel e que está sendo fecunda? Isto é se preparar bem para o matrimônio. Porque o matrimônio é algo sobrenatural realmente. Se, como nos diz São João Paulo II, em uma das catequeses do 5º ciclo, ele fala que é uma união de um mistério sobrenatural. Então eu tenho que viver também de maneira sobrenatural, desde a minha preparação, este aprofundamento, o discernimento, sabendo que se é uma vocação, eu não tenho que colocar tantos bens materiais na frente, eu não tenho que colocar tantas condições na frente. Seria como dizer a um seminarista, olha, primeiro vai lá comprar um carro, vai comprar um apartamento e vai depois para o seminário. Seria a mesma coisa. Isso, quando eu digo para uma jovem, para um jovem, não, vai trabalhar, vai garantir a sua vida, vai conquistar tudo para depois pensar em casamento. Estamos adiando o casamento. E vivemos hoje uma situação triste, que ao invés de encontrarmos jovens que querem juntos construir uma vida, encontramos jovens que querem juntar duas vidas já construídas, ou seja, prolongam ao máximo a vida de solteiro, o namoro, e quando está todo mundo, está os dois com a vida já construída, querem juntar. Aí a probabilidade de ter problemas aumenta muito. Quanto mais se demora a casar, maior a probabilidade de ter conflitos. São pessoas que já criaram manias, já criaram maneiras próprias de viver, já desenvolveram seus caminhos particulares de vida e que agora, para ajustarem em um único caminho, vão sofrer, vão ter conflitos, vão ter dificuldades, sem falar da questão da natureza, onde a gravidez, numa idade mais acima de 35, 40 anos, se for a primeira gravidez, vai ficando complicada, já gera mais riscos, onde o pai, com 40, 50 anos de idade, tendo seus filhos nessa idade, daqui a pouco está o pai com 60 anos e o seu filho com 8, 10 anos de idade, o acompanhamento se torna mais difícil. Então olha que a natureza também é perfeita neste ponto. Então nós temos que ter cuidado para dizer um sim livre e ser fiéis àquele sim, sem contudo ficar colocando condições na frente. Se o casamento, se o discernimento do casal está maduro, se o casal viu que aquele é o caminho deles, e isso inclui uma decisão, não é mágica, Deus planta a vocação, mas nós temos que contribuir com a nossa decisão e o nosso compromisso. Se percebemos que este é um caminho que Deus nos convidou, nos convocou, se percebemos que temos as disposições para assumir, para dizer aqueles 3 sims de maneira madura, não tem por que nós ficarmos deixando para depois. Temos que avaliar se temos condições de começar uma vida, ainda que simples, austera, mas uma vida digna, não colocando nenhum bem na frente. Eu gosto de testemunhar que Karina e eu começamos a nossa vida de casado com muito pouco. Eu tinha um Fusca, que eu vendi o Fusca para construir uma casa de 1 quarto. E assim começamos a vida. E depois tudo junto foi sendo construído, foi sendo conquistado junto. É muito melhor. Isto une o casal, dá mais sentido de entrega, de compromisso, e dá mais sentido espiritual, sobrenatural à vocação do matrimônio, que é encarada como algo muito mais profundo. Então o casal que faz o seu discernimento, que começa, que namora bem, que tem maturidade para dizer, olha, este namoro não vai me levar a um bom casamento, então eu tenho que fazer a sua ruptura. O casal também que vive a castidade no namoro, no noivado, é muito importante viver a castidade, porque a vida íntima
dificulta a ruptura futura, além de todo o pecado que ela traz, nós sabemos, mas olhando da parte prática também, ela dificulta as rupturas e ela atrapalha o discernimento vocacional. Enquanto que viver a castidade, o casal consegue ficar namorando e noivando por algo interior muito mais profundo pelo amor, sabe viver a fidelidade e tem mais tempo para discutir o seu futuro, discutir a sua vida de noivado, para preparar o matrimônio. Então é muito importante, é fundamental viver a castidade também na preparação para o matrimônio, em toda a vida de solteiro, é claro, né? Os casais que não conseguem viver a castidade têm muito mais dificuldade em se preparar para o matrimônio da maneira santa, não conseguem enxergar o matrimônio de uma maneira sobrenatural. Isso é muito importante para a gente. Então já comentei do namoro prolongado demais para termos cuidado, mas também para ter cuidado com o namoro relâmpago, porque a preparação e o conhecimento demanda tempo. Se é alguém que você acaba de conhecer, você não tem conhecimento suficiente para falar que aquela pessoa vai ser realmente o seu companheiro ou sua companheira, um bom pai de família, vai ter com você condições de dizer aqueles 3 sims de maneira equilibrada. Então, nem prolongado demais, também nem namoro relâmpago. Embora que nós sabemos que o ser humano não é uma matemática. A gente pode conhecer uma pessoa e depois ela mudar. Mas conhecer bem, analisar bem, estudar, conversar, reduz a chance de problemas futuros. Você já entra no matrimônio de uma maneira mais equilibrada, já conhecendo boa parte das reações da outra pessoa, das maneiras da outra pessoa ser. Agora, o que importa muito mesmo é que os dois tenham as mesmas convicções, que os dois queiram constituir uma família, que os dois queiram se doar um pelo outro. Estes 3 sims são fundamentais. Tanto é que quando alguém de uma outra religião quer se casar com um católico, ela também tem que fazer o seu juramento, tem que se comprometer com as 3 perguntas da mesma forma. Mesmo se ela não for católica, ela se compromete a aceitar e a acolher e a educar os filhos na fé católica. É muito importante isso. E aí, quando a pessoa fez seu discernimento, ela parte para o dia da celebração. E hoje nós temos encontrado cada celebração assim que tem sido um descalabro, cada celebração que tem sido quase que uma produção de Hollywood. E aí que voltamos na questão se é um sacramento. Se é algo sobrenatural, eu também tenho que viver de forma sobrenatural e não mundana, pagã, como está todo mundo vivendo o sacramento do matrimônio, a sua celebração do matrimônio. Então, muito cuidado. Prepare o seu dia do casamento como um padre prepara a sua ordenação sacerdotal. Na semana ou nas semanas que antecedem uma ordenação, o seminarista ou diácono que se prepara para ser padre, aonde ele está? Ele está em um retiro espiritual, está rezando, se preparando, meditando sobre este mistério. E, infelizmente, os católicos de hoje em dia, se você procura os noivos na semana ou nas semanas anteriores ao casamento, aonde estão eles? Fazendo fotos de make-off, embaixo das pontes, deitado na grama, ensaiando a entrada das daminhas por 10.000 vezes na igreja, fazendo as festinhas de despedida de solteiro. Olha que descalabro. Se nós enxergamos o matrimônio como uma vocação sobrenatural, devemos viver a preparação, viver o dia da celebração de uma maneira também sobrenatural, para depois viver a vida matrimonial também de uma maneira sobrenatural. Devemos procurar, devemos resistir a essa tendência da sociedade de paganizar o que é sagrado. Não podemos dizer sim a isso. Então, chegar lá no casamento, devemos nos preocupar em preparar com calma as leituras, preparar com calma, de repente, um folheto para as pessoas acompanharem o casamento e sim perceberem o que está acontecendo, que hoje tem pessoas que vão no casamento, nem sabem o que está acontecendo, não acompanham nada. Temos que pensar nos padrinhos
que sejam testemunhas de fato, que possam ser pessoas que conhecem, sabem o que é o matrimônio, para testemunhar com autoridade, com propriedade, né? Temos que pensar também nas músicas do casamento. São músicas que nos levam a viver o mistério, né? O casal tem que pensar na sua preparação, naquela semana que antecede, buscar a adoração, buscar leituras que os levem a meditar, buscar o sacramento da reconciliação, a penitência. Tem que se preparar de maneira profunda para o matrimônio. Esta é a preparação imediata, aquela que me leva a viver este mistério, me leva a assumir o sacramento do matrimônio de uma maneira muito espiritual, muito sobrenatural, né? Então temos que pensar nisso tudo. Não podemos deixar esta onda varrer o nosso matrimônio, varrer a sacralidade do matrimônio, como tem feito nos dias de hoje. Devemos pensar que preparar bem para o matrimônio tem que ser algo muito diferente daquilo tudo que enxergamos por aí. Pode ser numa igreja menor, pode ser com menos convidados, pode ser num ambiente mais tranquilo, né? Muito cuidado com as roupas, né? Pessoas católicas, praticantes, chegam no casamento e estão com roupas sem qualquer pudor. Então devemos pensar que se preparar bem para o matrimônio é um processo. Nós falamos lá de trás da questão dos estímulos, da orientação, e a você que é pai e mãe, né? Se você que está acompanhando isso aí já é pai e mãe, pense bem que os estímulos que damos aos filhos sobre a vida matrimonial podem ser decisivos na vida deles. Depois temos a questão de acompanhar namoro, acompanhar noivado, acompanhar toda a evolução do relacionamento, oferecer um momento de preparação, um aprofundamento mais formalizado. Então, se você tem na sua paróquia, procure. Se não, procure um casal para acompanhar. Então, querido irmão, querida irmã, preparar para o matrimônio não é uma coisa rápida, nem informal, mas é uma caminhada. É uma caminhada que cada etapa tem o seu valor e contribui. Quando olhamos para a sociedade, olhamos para o mundo, a gente vai percebendo que o matrimônio vai perdendo seu valor. Talvez porque os jovens, as crianças, também já não tenham tido um bom testemunho de vida matrimonial. Então devemos resgatar isso. Resgatar o valor, o aprofundamento, investir no estudo, buscar bons livros, bons materiais, né? Dedicar tempo à construção do matrimônio do ponto de vista interior. São João Paulo II, em todos os documentos que ele se refere à preparação para o matrimônio, ele dá destaque ao seu caráter sobrenatural, que não é um costume, não é apenas um contrato, mas é um caráter sobrenatural. É uma resposta de um casal a uma vocação dada por Deus. Então temos que encarar como vocação. Temos que preparar para o matrimônio como quem cumpre, e é de fato o cumprimento de uma vocação. Nada mais que isso. Então exige tempo. Exige tempo para dialogar, para ler, para buscar bons livros, para ser orientado, para buscar casais que já viveram muito tempo de matrimônio e são exemplo de família para orientar os outros jovens também. Responder aquelas 3 perguntas no altar. Dar um sim livre, total, fiel e fecundo exige muito discernimento. Exige muita oração, exige muito estudo. E por final eu quero também partilhar com vocês que também temos um livro publicado pela editora Quadrante, chama Família Fora de Moda, Tempos Modernos, Fé e Paternidade Responsável, que vai ajudar vocês nessa questão do sim à fecundidade. Este medo que o nosso mundo contemporâneo tem dos filhos, as dificuldades que se colocam para criar os filhos. Aqui discutimos isto à luz da Humanae Vitae e à luz das orientações da Igreja. Tempos Modernos, Fé e Paternidade Responsável, pela editora Quadrante. Querido irmão, querida irmã, espero que este momento tenha sido um papo agradável e que tenha os ajudado a refletir um pouco mais sobre preparar para o matrimônio e perceber que é preciso tempo,
É preciso oração, é preciso muita atenção, muita calma para ter um bom discernimento, para cumprir com fidelidade a este chamado que o Senhor faz aos casais, porque matrimônio é uma vocação. Muito obrigado pela tua presença. Até a próxima. Paz e bem. Tchau, tchau. E aí, maravilha? Gostou dessa palestra? Eu tenho certeza que sim. Eu peço a Deus que através desse congresso inúmeros católicos sejam despertados a levarem a sério a preparação dos jovens para o matrimônio. Eu agradeço de coração ao André Parreira pela excelente contribuição. Eu deixo para você um forte abraço e uma palestra. #Teologia do Corpo para todos.